Então, nosso tema da aula, né, explorando aí o universo, e que a gente, para estudar esses conceitos sobre astronomia, a gente precisa de alguns conhecimentos. A primeira é ter a noção da grandeza, velocidade da luz. É uma grandeza, velocidade, uma grandeza vetorial, então tem modo, direção e sentido. E é uma velocidade altíssima, né? A velocidade da luz, olhando no vácuo, é cerca de 300 milhões de metros em um segundo. É uma velocidade super alta, né? 300 milhões de metros por segundo, e que se eu passar para quilômetro, ele vai me dar em torno de 300 mil quilômetros em cada segundo. Em um segundo, percorrer 300 mil quilômetros é uma grandiosidade, né? Escrevendo essa velocidade em notação científica, então fica 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bom, mas essa luz solar, para chegar até a Terra, não passa só no vácuo, né? Ela passa também pelo ar ao entrar na nossa atmosfera. Então, ela é um pouquinho ligeiramente menor, mas que nós vamos considerar como sendo igual, ok? Então, a velocidade da luz no ar é aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Normalmente, a gente fala em velocidade da luz, a gente representa pelo c minúsculo, ok? Então, vamos seguir. Essa é a nossa velocidade, né, da luz, e algumas unidades que são necessárias para que a gente possa conhecer, tá? A ideia da imensidão desse universo. A primeira unidade é chamada de ano-luz, e não dá para eu ficar medindo distância entre astros, entre estrelas, em metro, em quilômetro, tá? Eu preciso de uma unidade bem maior. Então, criou-se inicialmente essa unidade ano-luz, que é uma unidade para medir, não comprimento de estrada, sim medir distância entre astros, medidas de distância astronômicas. E ela equivale à distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Então, repare só, se ela percorre 300 milhões de metros em um segundo, quanto é que vai percorrer em um ano? Aí a gente faz a continha, né? Velocidade da luz no vácuo, ela representa por c, já botei o valor bem mais próximo do real, sem arredondar, então 299 milhões, 792 mil, bilhões, né? 792 mil, e assim vai, até metros por segundo. Mas, de minha forma, a velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, se eu quero distância, eu tiro o tempo, denominador, multiplico pela velocidade. Então, representando aqui, a distância percorrida pela luz em um ano é a velocidade da luz no vácuo, né? No vácuo, vezes o tempo. Então, distância percorrida, velocidade vezes o tempo, uma vez que velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, fazendo essas continhas, né, da velocidade da luz e do tempo em um ano, eu pego um ano, tem quantos meses? 12 meses. Cada mês tem 30 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Como eu quero por segundo, e eu sei que um minuto tem 60 segundos, eu volto a multiplicar por 60, o que vai me dar esse número imenso que aqui está. Normalmente, números longos, né, difícil de escrever, difícil de ler, normalmente nós simbolizamos de forma abreviada, forma compacta, que é a notação científica. Então, a distância percorrida pela luz em um ano é 9,46 vezes 10 elevado a 15 metros. Então, eu coloquei tanto em metro, como coloquei também em quilômetro. Se eu for multiplicar por 10, 15 vezes, ou 12 vezes, no caso do quilômetro, eu sei que um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, em um ano, essa luz percorre essa distância imensa. E a gente, ao localizar um astro, uma estrela,
E muitas das vezes a gente forma, está a milhões, a bilhões de anos-luz da Terra. Então, se eu multiplico por aqui, ó, um ano-luz por 1 bilhão, por 1 milhão, essa distância é muito imensa. Então, imagine que uma estrela, né, esteja bem próximo, entre aspas, né, esteja 1 ano-luz da Terra, ou seja, a luz que partiu, que está chegando hoje aos nossos olhos, ela partiu há 1 ano atrás. Então, a gente começa a ter uma ideia do que, quando a gente olha para o céu, a gente não está vendo o presente, a gente está vendo o passado. Um passado que significa, às vezes, milhares, bilhões de anos atrás. Provavelmente, hoje, aquela configuração já não seja mais a mesma. Então, estudar o astro com essas previsões, tá? Não é tão simples assim. Então, vamos seguir. Vamos ver, então, como a Terra se formou, né? Desde os primórdios da história, a capacidade única do Homo sapiens para a investigação e o raciocínio, aliada ao impulso de entender o mundo, criou narrativas eletrizantes sobre a origem de tudo à nossa volta. Costumávamos teorizar que a Terra havia surgido em alguma forja divina, sendo moldada com o martelo dos deuses a partir do éter puro. Em outras ocasiões, imaginávamos que nosso planeta emergiu de um grande oceano, conhecido como Caos, onde algo foi criado a partir do nada e depois preenchido com todas as criaturas vivas. Por mais emocionantes que essas histórias sejam, elas não estão à altura da realidade. A verdadeira história da Terra, revelada através da ciência em uma narrativa elegante e coerente, envolve forças e processos que espantariam até mesmo nossos antepassados mais supersticiosos. Nosso ponto de partida é a região que circundava uma recém-nascida estrela em um canto remoto da Via Láctea. Essa estrela é o Sol, ainda na sua infância, quando materiais como rochas, metais, gases e poeira giravam violentamente ao seu redor. O calor intenso do jovem Sol expulsava a maioria dos elementos leves, como o hidrogênio e o hélio, da sua vizinhança. Estes elementos eventualmente se condensaram em regiões mais afastadas e formaram gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tudo se iniciou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Graças à gravidade, lei da natureza que dita que a matéria deve sempre atrair mais matéria, os elementos pesados ao redor do Sol se agregaram e lentamente formaram um planeta rochoso, a Terra, que no futuro abrigaria nossa espécie e incontáveis outras formas de vida. Embora a Terra primitiva já orbitasse ordenadamente o Sol, nenhum organismo poderia sobreviver lá. A radiação mantinha o planeta extremamente quente e não havia oxigênio. Além disso, meteoritos e grandes asteroides golpeavam a superfície a todo momento, gerando ainda mais calor. Chegou um momento que a Terra ficou tão quente que começou a derreter. Nesse período, iniciou-se um processo chamado de diferenciação, que dividiu o planeta em camadas. Como em um grande caldeirão, os materiais mais pesados como o ferro e o níquel afundaram, os mais leves subiram, e alguns elementos como a água evaporaram. Outros corpos planetários menores também cresciam nas redondezas do sistema solar. Em meio ao caos da Terra primitiva, um desses corpos, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte, colidiu com a Terra e explodiu, deixando muitos detritos rochosos para trás e transformando nosso planeta em uma rocha derretida novamente. A maior parte do material ejetado caiu de volta no mundo, mas uma fração entrou em órbita ao redor da Terra e aos poucos se juntou, formando nosso único satélite natural, a Lua. Além disso, por volta de 4 bilhões de anos atrás, acredita-se que um imenso número de meteoritos tenha atingido o sistema solar. Um verdadeiro bombardeio de proporções cataclísmicas, que produziu as maiores e mais antigas crateras de impacto na Lua. Qualquer vida presente ou em desenvolvimento na Terra durante essa época estaria em constante perigo, mas cientistas ainda discutem a possibilidade desses meteoritos, em vez de serem veículos de morte e destruição, terem atuado no transporte de moléculas importantes para o surgimento da vida. No fim desse estágio feroz da história do globo, onde elementos se uniram, colidiram, quebraram e se juntaram novamente, a crosta começou a esfriar
e uma atmosfera se formou a partir dos gases nitrogênio, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e vapor d'água, todos emitidos por vulcões em constante atividade. Após cerca de meio bilhão de anos, a superfície da Terra esfriou e solidificou o suficiente para que a água, no seu estado líquido, pudesse se acumular na superfície. Dessa forma, o vapor d'água presente na atmosfera se condensou, formando nuvens e precipitando novamente. Milhões de pequenos asteroides, conhecidos como condritos carbonáceos, também trouxeram mais água para cá, compondo assim os oceanos. Todos esses acontecimentos em série originaram um planeta com uma crosta sólida, um manto viscoso, um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. O calor e a rotação da Terra mantêm o núcleo externo em movimento, e todo esse metal em movimento no núcleo gera um campo magnético ao redor do globo. É esse campo magnético terrestre que protege o planeta de raios nocivos do Sol, chamados de vento solar. O vento solar também se choca com os gases na atmosfera e o campo magnético, fazendo com que o céu se ilumine um espetáculo de cores. Este fenômeno é conhecido como aurora polar ou aurora boreal. Hoje, nossa Terra não é mais jovem nem velha, e sim um planeta de meia idade. Ela esfriou o suficiente para permitir a formação de água líquida, mas permaneceu quente o suficiente para sustentar a vida. Ninguém sabe ao certo quantas espécies exatamente ela abriga. A maior estimativa é de cerca de 8,7 milhões, sem contar os micro-organismos. Essa jornada, que tirou o globo do seu estado ardente e o transformou no berço de tantas espécies, ainda é muito maior. E nós, seres humanos, fazemos parte de apenas uma pequena fração dela. É importante refletir sobre isso, pois nesse momento, mudanças dramáticas como variações no clima e grandes terremotos estão ocorrendo no sistema terrestre. Estudar a fundo essa jornada nos permitirá entender melhor esses processos e, quem sabe, caminhar na direção de uma solução. Ok, pessoal. Lembrando que ele fala na aurora, né, boreal, que espetáculo da natureza, observada normalmente aí nos polos, né, não em todo o local da Terra. Ele falou em aurora polar, também recebe o nome de aurora astral, se ocorre num dos polos, e a aurora boreal quando ocorre no outro polo da Terra. Então, é uma natureza, e tu viu a transformação que a Terra já se passou durante toda sua existência, né? Transformou em poeira, né? Em nebulosa, depois volta a se transformar em terra. E ali apareceu, né, aqueles meteoritos indo em direção à Terra, se chocando com a Terra. Hoje nós temos alguma proteção, né, uma barreira, vamos dizer assim, para que meteoritos não se choquem com a Terra. Ou seja, se algum meteorito for se aproximar, sair da trajetória e vir em direção à Terra, a NASA consegue observar isso através dos telescópios, né, na Terra ou no espaço. E existe uma forma dele mandar, tipo um foguete, né, em direção a esse meteorito, e explodir esse meteorito no espaço, antes que ele chegue à Terra. Exatamente por isso. Mas vamos lá, curiosidade, por que o céu é azul? Por que o céu é azul, e laranja, e amarelo, e vermelho também? Para começar toda essa história, é bom lembrar que a luz branca é, na verdade, uma combinação de todas as cores que nós podemos enxergar. Cada cor possui um determinado comprimento de onda. Logo, a cor branca possui uma mistura de todos eles. Porém, quando a luz do Sol começa a adentrar pela atmosfera terrestre, ela encontra certos obstáculos no meio do caminho. Pois na nossa atmosfera existe muita poeira e gotículas d'água, porém esse tipo de obstáculo é muito grande. É maior do que os comprimentos de onda de qualquer tipo de cor. E isso faz com que todas as cores sejam afetadas da mesma maneira, sem mudar assim nada na composição da luz.
Porém, quando falamos de partículas realmente pequenas, menores do que o comprimento de onda da luz visível, chegamos às próprias moléculas de oxigênio e nitrogênio que constituem o ar atmosférico em si, e elas são muito abundantes. O pequeno tamanho e a grande quantidade dessas moléculas fazem com que as cores com o menor comprimento de onda, como o azul, se esbarrem nelas com uma frequência muito maior do que as cores com comprimento de onda maior, como o vermelho. Com isso, enquanto as outras cores passam mais diretamente pela atmosfera, o azul vai se chocando com as partículas no meio do caminho e vai se espalhando pelo céu acima de nós, e eventualmente viaja até encontrar os nossos olhos, e assim enxergamos o azul. Esse fenômeno é conhecido como a dispersão de Rayleigh. Bom, eu não sei se você percebeu, mas existe uma cor visível que possui um comprimento de onda ainda menor do que o azul, e essa cor é o violeta. Então, afinal, por que o céu não é dessa cor? Existem dois motivos para isso. O primeiro é de que o Sol emite cores de uma maneira desigual. Ele libera muito mais azul do que violeta, sendo assim o azul muito mais abundante. E segundo é que você é um ser humano, mas isso significa que você possui uma maior sensibilidade a certos tipos de cores do que outros. E acredite, o violeta não é um dos mais perceptíveis. Falando de outras cores, todos nós sabemos que o céu pode ter várias delas além do azul. E isso tem até uma hora marcada para acontecer, que é quando o Sol nasce e se põe. Nesses dois momentos, o Sol está bem próximo da linha do horizonte. E isso quer dizer que os seus raios de luz precisam atravessar uma porção maior da atmosfera terrestre. E assim a cor azul encontra tantos obstáculos que ela mal chega a ser visualizada nessa situação por alguém aqui na superfície da Terra, pois ela estaria dispersada demais. E assim acaba sobrando apenas para as cores com maior comprimento de onda. Cores como amarelo, laranja, vermelho, que com tanta atmosfera enfrentada, acaba se dispersando, mas não em excesso, no céu sobre nós. E é isso, minha gente, o Sol pode gerar padrões de cores muito bonitos. E por isso não se envergonhe se você um dia já tiver o aplaudido. E obrigado por assistir. E aí pessoal, hoje eu vim aqui para trazer um experimento para vocês sobre a atmosfera do nosso planeta, por que o nosso céu é azul. E é um experimento bem simples que dá para fazer em casa sem muito problema, tá? O que a gente vai precisar? Basicamente de algumas coisas. A gente vai precisar de uma colher pequena, bem pequena. A gente vai precisar de leite em pó, de qualquer marca, leite em pó. A gente vai precisar de uma lanterna, algum foco de luz, um projetor, uma mini lanterna, uma lanterninha menor, e também de um aquário de peixinho ou um cubo de vidro. Um aquário de peixe funciona bem, parece até que tem a crosta aqui, a crosta terrestre, né? Mas um aquário para servir como nosso planeta Terra. O que eu fiz? Eu enchi aquele aquário de água, certo? E agora eu vou adicionar o leite em pó, mas é muito pouquinho de leite em pó mesmo, beleza? Para quê? A água da nossa atmosfera, a água do nosso aquário faz com que seja representada a nossa atmosfera. E o leite em pó, ele vai fazer com que seja as partículas que tem na nossa atmosfera. É só colocar bem pouquinho para ele não turvar, tudo bem? Por exemplo, aqui eu vou colocar essa quantidade aqui, que é bem pouquinho, e vai ser já o suficiente para a gente fazer a nossa atmosfera. Vou mexer por um tempo e chegar próximo a uma superfície branca ou bem clara, para que a gente possa ver o fenômeno acontecer. Beleza? Então vai misturando, dissolve bem. Ela vai ficar um pouquinho turva, mas não muito. E aí, depois de dissolver bem, você já pode ir para a superfície clara próxima. E eu peguei a contracapa do meu caderno, que é bem clara, bem branca, porque minha parede é meio azul, então não daria para ver. Então eu peguei a contracapa, aqui eu adicionei até ficar mais ou menos com essa turbidez, certo? O aquário é bem translúcido ainda, mas um pouquinho turvo. E agora a gente vai fazer o experimento. Para isso tem que estar em completa escuridão. Quanto mais escuro, melhor. Então vou apagar as minhas luzes aqui. Apagar a luz, você pode já acender a lanterna. Eu acendi a lanterna aqui e mostrar para vocês que tanto na parede ali quanto aqui no caderno é uma luz branca que tem, tá? Então para fazer o experimento, a primeira coisa que você vai fazer é virar
o aquário, certo? Colocar ele bem próximo aqui e colocar a luz incidindo dessa maneira, beleza? Quando você colocar a luz incidindo dessa maneira aqui, você vai observar lá no caderno que a luz ainda continua branca, a iluminação ainda continua branca, certo? Deixa eu empurrar um pouco mais para frente aqui, para que vocês possam ver. A iluminação ainda continua branca aqui no caderno, certo? Ó. Beleza? Pela lateral é branca. Por que isso acontece? Porque o comprimento de onda azul, ele se espalha nessas partículas que tem aqui, fingindo que é a nossa atmosfera, e a luz se espalha, o comprimento de onda que se espalha é o mais próximo do azul. Agora, se eu virar o aquário dessa maneira e colocar o mesmo foco de luz no mesmo lugar, a coloração já vai ser mais voltada para o vermelho. Olha só, porque o vermelho ele tem um comprimento de onda maior, como eu mostrei nos outros vídeos, e tendo um comprimento de onda maior, ele consegue escapar mais fácil das partículas. Ele não tromba tanto com as partículas. Ok? E aí a gente vai falar um pouquinho do que seja o telescópio, tá? Ele tem som, todos devem ouvir o som aí, tá? Vamos ver o telescópio, os tipos. Eu coloquei esse pequeno vídeo, porque se alguém se entusiasmar e desejar comprar um telescópio, né, tem alguns conhecimentos prévios que você deve levar em consideração, tá? Uma vez que, senão, você compra aí um gato por lebre, tá? Um preço, normalmente não são tão baratos, tá? Mas não faz aquilo que você está desejando. Então, é melhor ter alguns conhecimentos. Primeiro, conhecer o telescópio, a história do telescópio veio desde Galileu, atribuíram a invenção do telescópio ao Galileu, mas só que, na realidade, o telescópio já existia, mas apenas quem fez uso para estudo científico, que iniciou esse estudo usando o telescópio, foi o Galileu, acabou recebendo o título de inventor do telescópio. Então, vamos lá. A gente vai ouvir, é rápido, tá? Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender o que são telescópios, para que eles servem e quais são seus diferentes tipos. Telescópios são instrumentos capazes de estender a capacidade dos olhos humanos para observar e mensurar objetos que estão muito distantes de nós. Este equipamento funciona captando a luz dos objetos distantes e focando os raios de luz coletados. Podemos utilizar telescópios para observar astros e estrelas, por exemplo. Nessas duas fotos que nós estamos vendo aqui, vemos 2 exemplares de telescópios. Os telescópios podem ser classificados em 3. Há os telescópios que são refratores, os telescópios refletores e os telescópios catadióptricos. Vamos ver como cada um deles funciona. Os telescópios refratores, ou também conhecidos como lunetas, são constituídos por um tubo longo, como este que nós estamos vendo aqui nessa animação. O telescópio refrator possui uma lente conhecida como objetiva, que é capaz de captar e direcionar a luz até a outra extremidade, conhecida como ocular, que é onde nós podemos ver a imagem formada. Esse tipo de telescópio é capaz de captar imagens em alta qualidade. Já os telescópios conhecidos como refletores possuem um espelho ligeiramente curvo no fundo do tubo. A luz que vem, então, do exterior é refletida nesse espelho curvo, que por sua vez é refletida novamente para um segundo espelho, e desse segundo espelho a luz é refletida, então, para o ocular, aonde nós iremos conseguir, então, ver a imagem que é formada. Por fim, os telescópios conhecidos como catadióptricos são a mistura dos outros 2 tipos de telescópios. Ele funciona da seguinte maneira: a luz passa pela lente, incide em um espelho, essa luz então incide para um segundo espelho, e desse segundo espelho, então, a luz é incidida novamente para o ocular, aonde é possível, então, ver a imagem que foi formada. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos o que são telescópios, que são instrumentos utilizados para estender a capacidade dos olhos humanos para observar e mensurar objetos que estão muito distantes de nós. Vimos também que esse tipo de equipamento pode ser utilizado, por exemplo, para observar astros
e estrelas no céu. Por fim, também vimos os tipos de telescópios: os refratores, os refletores e os catadióptricos. Pessoal, eu só ressaltando aí que o telescópio refrator foi utilizado, né, ou inventado pelo Galileu. Posteriormente, né, com o Newton, uma curiosidade, né, o Newton, o ano de nascimento do Newton, Isaac Newton, coincidiu com o ano de morte de Galileu. Quer dizer, como se fosse assim, Galileu chegou e falou: toma, Newton, agora é contigo. E, posteriormente, o Newton criou, né, o Isaac Newton, ele criou o telescópio reflector, tá? E usou, sofisticou um pouco, tá? E mais à frente o catadióptrico, que é o conjunto, a combinação dos dois. No nosso laboratório, na presencial, né, na prática presencial, os alunos constroem um telescópio reflector, que nós chamamos de luneta. Então, constrói uma luneta e a gente observa alguns astros. Uma dúvida que acompanha a humanidade: existe vida em outro planeta? Em busca de respostas, cientistas brasileiros vão participar da construção e do lançamento de um novo satélite internacional. A busca por vida na vizinhança da Terra mexe com o imaginário de nós leigos e move uma legião de cientistas. 2 satélites, primeiro o europeu Corot e depois o norte-americano Kepler, já garimparam em órbita planetas fora do nosso sistema solar, chamados exoplanetas, e com condições similares às da Terra. Os 2 deixaram um legado, diz Eduardo Janot Pacheco, professor titular do Instituto de Astronomia da Universidade de São Paulo. Hoje a gente conhece cerca de 2.000 exoplanetas descobertos já, né? Se a gente faz uma projeção na nossa Via Láctea, que é o grande sistema de estrelas do qual o Sol faz parte, conclui-se que há cerca de 100 bilhões de planetas parecidos com a Terra, rochosos, que têm condições, a priori, de abrigar vida, até vida parecida com a nossa. Para refinar o trabalho feito até agora e avançar nas pesquisas, a ESA, a Agência Espacial Europeia, prepara uma nova missão. Dezenas de pesquisadores, entre eles brasileiros, vão participar da construção e do lançamento do Plato, o novo satélite caça-planetas. Os cientistas pretendem observar durante 6 anos cerca de 1 milhão de estrelas e já estimam que vão encontrar entre 200 e 300 planetas parecidos com a Terra. Rochosos e localizados na chamada zona habitável. Nós vamos poder, com o Plato, dizer assim: esses 250 planetas aqui são muito parecidos com a Terra. E eu tenho certeza que daqui a uns 25 anos, no máximo 30, nós vamos comemorar a descoberta de um planeta muito parecido com a Terra e que vai ser um excelente candidato a ter vida inteligente, ou complexa pelo menos. Tá bom? E aí é uma pergunta, né, para a gente finalizar. Existe, na realidade, nossa aula ela é composta de 3 perguntas, né? A primeira era: por que o céu nos apresenta na cor azul? Nós já respondemos naquele vídeo, né? Azul por ter uma frequência, uma radiação de frequência, uma onda eletromagnética, né? A onda luminosa de baixa frequência. Ele pega as partículas que estão em suspensão na nossa atmosfera e, como o comprimento é pequeno, então a gente vê que a possibilidade, né, a probabilidade de choque com essas partículas em suspensão é muito grande. Então, a dispersão da luz azul é bem maior do que as demais cores componentes da nosso espectro luminoso, da luz branca. Então, por isso que se apresenta dessa forma.
A outra pergunta era a segunda, né? Será que a gente está olhando o presente, ao olhar para o céu, para o universo, nós estamos vendo a situação presente? Não, vimos que não, né? A gente toma conhecimento do passado, tá? Do universo. Então toma, e aí dá para se fazer muitas previsões, né? Pega dois dados de 2 períodos diferentes, vê o que evoluiu de um lado, de um primeiro período para o segundo período, dá para se fazer uma no tempo. Tá? Vimos também a imensidão do nosso universo, né? Estrelas, galáxias, aí imensas, tá? Galáxias, um número muito alto de galáxias, as unidades que a gente usa. E, por último, se isso tudo, né, pode nos levar a crer que existe vida igual à da Terra, fora, tá, no nosso planeta, tá, fora aí, né, em nossa galáxia, ou até mesmo em outra galáxia. Aí eu tenho aqui um texto, né, não vou ler, mas ele informa que é possibilidade, sim. Inclusive, deveria ter uma vida, né, um clima, umas características desse planeta bem próximas, quase semelhantes à da Terra. Não precisa ser igual, que aí poderia ter um tipo de vida diferente, adaptado às condições desse planeta, mas que é possível sim. E recentemente encontraram um planeta no espaço, né, e que tem umas características bem semelhantes à Terra, mas está ainda muito distante da Terra. Então, o estudo em relação a esse planeta estão se iniciando. Mas aí, cada um, não vou responder se existe vida fora do nosso planeta, mas fica a curiosidade aí para todos vocês, ok? Então, eu perguntaria a vocês aí, como é que vocês se sentiram aí? Gostaram aí da apresentação, da aula?